sun and sister moon, I seldom see. E o que aconteceu? Nesse momento era a Quinta Cruzada. A Quinta Cruzada que estava indo lá para Jerusalém. E ele falou assim, eu vou para Jerusalém. Eu vou lá falar com o sultão do Egito. E ele saiu, o pessoal achou uma loucura, né? Ele saiu descalço com mais 12 frades, né? E andaram 4.000 quilômetros até chegar na cidade de Damieta, que é no Egito. Tá? O que acontece? Ele chegou lá, tinha um acampamento das cruzadas, então ele ficou lá com os cruzados, ele viu coisas que nunca imaginava ver, que era uma guerra, né? Sim. Mas ele falou assim, preciso falar com o sultão. Né? E aí ele foi. Aí o pessoal falou, não vai, porque o sultão paga, assim, cada cristão morto tem um valor enorme, ele dá um pagamento em dinheiro se você trouxer um cristão, se alguém trouxer um cristão morto, né? Se trouxer vivo, assim, então melhor, né? Então. Mas mesmo assim ele foi lá, ele não falava o idioma, aí essas partes eu não sei como, mais detalhes, tá? Mas ele falou, eu quero falar com o sultão. Talvez tanto ele insistir e tal, levaram ele para o sultão. E ele teve essa reunião com o sultão ficou muito impressionado, talvez o fato dele falar um pouco de francês, né, e o francês naquela época era uma língua meio universal. O sultão, na verdade, era sobrinho do famoso Saladino, que foi que conquistou lá Jerusalém pela primeira vez, né? E ele era um homem muito culto, então ele era um homem também conhecido como cosmopolita. Então, eu acho que a própria conversa se deu, né, em francês. E ele explicou um pouquinho, né, ele falou um pouco, o cristão, aliás, o sultão, ele lia o Alcorão, e no Alcorão Jesus é um dos apóstolos, né? E eles começaram a conversar, ele ficou vários dias junto com o sultão, um muito impressionado com o outro, e teve uma passagem que ele falou da fé, né? E aí o sultão, me explica o que é a fé. Ele olhou assim, tá vendo aquela fogueira? Eu vou atravessar a fogueira e não vai me acontecer nada. Né? E tinha os sábios do sultão que estavam juntos, né? E ele convidou os sábios para irem, né? Então, indo lá em direção à fogueira, chegou na fogueira, os sábios já foram embora, não quiseram atravessar. Quando ele ia atravessar, o sultão falou, pode parar, eu já entendi o que é fé. Né? Não precisa atravessar a fogueira, eu já entendi. Resumindo, né, esse é um momento assim, muito marcante na história. Para você ter ideia, todos os anos ele é comemorado, né, tanto lá em Jerusalém como em outras cidades. Em 2019 completou 800 anos, teve uma festa assim, fantástica. E o que tem dois pontos especiais dessa história, né? O sultão deu para Francisco e para o grupo dele um salvo-conduto. E com esse salvo-conduto eles puderam ir para Jerusalém, né? E conheceram lá Nazaré, todas as cidades, né, todos os locais do cristianismo. E o que é interessante, o sultão falou assim, quem vai tomar conta desses lugares serão os franciscanos. E até hoje, se você for lá naquelas regiões, quem cuida desses locais sagrados são os franciscanos. Você vê que 800 anos atrás e hoje está acontecendo. Né? Continua, né? A gente começa a ver aí a importância do efeito de tudo isso, né? É a história que vem mostrando o presente, né? Que vem contando Exato. o presente. E aí quando você tem a ideia que isso nasceu, né, desse momento, tem até um filme, eu coloquei até um trailer no meu vídeo, chamado O Santo e o Sultão, que conta esse momento, né, um documentário. E outro ponto interessante, que o sultão falou assim, eu quero me converter, né, à sua religião, né, ao cristianismo. Só que se eu fizer isso agora, a população me mata. Claro. Né? E aí ele falou o seguinte, eu quero que quando estiver morrendo, você venha aqui e me converta. Né? E acordaram isso. Tá? Só passando um pouquinho adiante aí, depois a gente volta em outros trechos, né? Mas o que aconteceu? Francisco morreu antes do sultão. Olha.
Mas ele apareceu em sonho para 2 frades dele, falando: olha, vocês têm que se encontrar aqui e ir até o Damietta, lá no Egito, né, para fazer o processo de conversão do sultão. Mas 2 assim que não tinham contato, né? E eles foram e se encontraram no caminho, conversaram com: eu tive esse sonho, eu também tive, né? E foram lá. Enquanto isso, o sultão já estava nos estertores, no final de vida. Ele falou: ó, se tiver alguns franciscanos chegando, vocês deixem entrar que eles vão falar comigo. E não deu outra, né? Os franciscanos chegaram, né, foram recebidos e fizeram a conversão do sultão lá quando ele já estava para morrer. Então, uma história, assim, e tudo isso que eu estou falando para você, tem pinturas, tem esculturas, né? E tem a passagem da Bíblia, que eu não vou saber qual é, mas é dito lá que se você, mesmo que no último momento, se converta, você será recebido como um cristão, né? Então, funcionou pro nosso amigo aí, antes dele falecer, a conversão. Assim, outro grande mérito aí é que Francisco, porque qual que era a ideia? Os sarracenos, os muçulmanos tomaram lá os pontos, né, que são importantes para o cristianismo. Mas Francisco pôde ver o outro lado. Com essa capacidade que ele não de não ter julgamento, né, ele foi lá e entendeu o outro lado. Ele viu que eram pessoas boas também. E olha que legal, o ano passado, em outubro, o Papa, coincidentemente Francisco, né, Papa Francisco, lançou eles chamam uma epístola, né, que eles fazem com frequência, chamado Tutti Fratelli, né, para todos os irmãos. E essa epístola, ela se referia à amizade, né, questão de amizade social. E ele começa rememorando esse episódio, justamente por quê? Porque era uma situação crítica de 2 opostos, mas quando a pessoa tem predisposição para entender o outro lado, as coisas podem ser bem-sucedidas, né? E aí tem um outro ponto, né? E, me interrompa a hora que você quiser, tá? Sim, eu tô lendo aqui o que o pessoal tá participando, que estão adorando, e porque a profundidade também. Uma coisa aí é minha aqui agora. Nós estávamos conversando do Papa, que era amigo dele. Nós pulamos esse pedacinho aí. Quando ele foi conversar com o Papa, ainda não era esse amigo dele. Depois ele se tornou, então. Depois você só volta nesse pedacinho para mostrar a amizade que eu não consegui, ficou esse entretanto aí. Mas o pessoal agora eu já vou entrar nesse ponto. Na verdade, a gente já está entrando meio que já nos estertores. Veja bem. Brother sun and sister moon, I seldom see you, seldom hear your tune. Preoccupied with selfish misery,